Bonsoir, você chegou ao mais do mesmo. Como vão, meus irmãos? Tudo bem? Lembrando que hoje o programa é gravado, não gravei ontem, gravei hoje mesmo, mas estamos juntos aqui e eu espero que o Senhor possa abençoar a sua vida. Deixa eu perguntar logo diretamente: quão intensamente temos agradecido a Deus pelo bem que Ele nos fez, né? E eu estou falando aqui de arrependimento, de salvação, e a gente vai continuar falando então, e terminando esse curto tema, né, sobre gratidão. Mas antes, deixa eu te lembrar o que eu lembro todo dia, que o Mais do Mesmo é um programa produzido pela nossa igreja, a Igreja Reformada Luz para as Nações em Montreal. É um canal de edificação para os membros da nossa igreja, em primeiro lugar. Você que chegou aqui não chegou por acaso, quem sabe o Senhor tem algo para te falar. E o nosso propósito principal é falar mais da mesma Escritura, das mesmas doutrinas e mais do mesmo Cristo, buscando aqui só novidade de vida. A gente está aqui de terça a sexta, 18 horas e 2 minutos, no horário de Montreal, 19 horas e 2 minutos no horário de Brasília, 18 e 2, especificamente para a gente lembrar do Salmo 18, versículo 2, que nos diz que o Senhor é minha rocha, minha fortaleza, meu libertador, meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação e minha torre de proteção. Bom, normalmente a gente fala com o chat nessa hora, mas hoje eu vou só mandar um abraço para vocês que estão assistindo o programa aí, não nominalmente, né? Fazem 26 graus em Montreal e bora trabalhar, bora trabalhar. Eu começo esse programa presumindo, né, que você é grato, né? Afinal de contas, já somos crentes, a maioria de nós. E eu espero que essa gratidão seja direcionada a Deus e não ao universo, né? Ontem impliquei bastante com isso e hoje eu não vou mais falar disso, não. É só para dizer que, afinal, se você é grato ao universo, lembra que ele não é uma pessoa, então não faz a menor diferença. Então, ele não vai entender o que você está dizendo. Então, deixa isso para lá. Só uma implicância aqui, recorrente aqui, deixa quieto. A minha proposta para essa semana nasceu de um texto que eu li nas minhas devocionais, né? Eu tenho um momento devocional pela manhã, e eu estou no Evangelho de Lucas. E foi a partir desse Evangelho, foi nele que eu tive aqueles momentos que eu chamo de. Que é uma experiência que eu acho que os leitores que são leitores contumazes, né, das Escrituras já participaram disso, né, já compartilharam esse tipo de momento. É aquele momento que eu chamo de momento efeito pipoca, né? Já fez pipoca várias vezes, está lá o milho, você está esperando ele estourar, e de repente quando ele estoura você toma um susto, né? Parece que a coisa é quase uma novidade, né? Então, foi assim, lendo o texto, o mesmo texto, já passei por ele tantas vezes, mas de repente esse texto me deu um susto. E é aquele texto daquela mulher, né, que derrama, que ela tinha um pote lá de alabastro, ela derrama um perfume precioso ali aos pés de Jesus. Eu queria ler esse texto com você, quem sabe, né? Você tem um impacto parecido com o meu, ou quem sabe o Senhor possa falar ainda no seu coração de outra forma. O texto está em Lucas 7, vai dos versículos 36 a 50, eu vou ler em duas partes, e o texto começa dizendo: Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que estava jantando na casa, que ele, né, Jesus, estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. Alabastro não era o perfume, né, era o frasco. Parece que ele era leve, fácil de guardar, era um artigo de luxo, né, e conservava melhor o perfume. Quem tinha aquilo tinha um frasco de luxo em casa. E estando por detrás, diz o texto, aos pés de Jesus, chorando, molhava-o, molhava os pés com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo: Se este fosse profeta, bem saberia quem é o tipo de mulher, que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora. Ela estava infringindo várias regras ali para fazer aquilo, né? Sobretudo porque era uma mulher conhecida pelos seus pecados. A mulher tocar num rabi já seria um absurdo, né? Então Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, que era o nome dele, tenho uma coisa para lhe dizer. E ele respondeu: Diga, mestre. Jesus continuou: Certo credor tinha dois devedores. Um lhe devia 500 denários, o outro devia 50. E como eles não tinham como que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? E o Simão, esse fariseu, respondeu: Penso que é aquele a quem mais perdoou, quem mais foi perdoado, né? Jesus disse: Você julgou bem. E Jesus conta essa parábola, lembrando que Jesus conhecia o que estava no coração dele, né? E aí ele vai e conta essa parábola. Então o texto até aqui é muito simples. Na verdade, o texto é todo simples, eu não preciso complicar nada dessa vez. Então é só ratificar que essa pecadora, conhecida por todos,
não foi convidado para o jantar, aparece de maneira abrupta, sem ser esperado, né? Cai aos pés de Jesus, derrama sobre eles um perfume de luxo, né? Guardado num vaso de luxo, um perfume caro, chora sobre os pés de Jesus, enxuga com os próprios cabelos, e a despeito de toda a conjuntura, o fato de ser mulher, o fato de tocar no rabi, o fato de ser uma pecadora, de toda a crítica que ela recebeu, ainda que fosse velada, de toda a incompreensão que teve também, o coração dela estava tão focado na pessoa de Cristo que ela simplesmente foi movida para além disso tudo. Ela foi movida pela necessidade de demonstrar o apreço que ela tinha àquele que era capaz até mesmo de lhe perdoar os pecados. Então eu não sei exatamente como é que ela vivia, eu não sei quantos pecados ela teve, o que tornava ela tão conhecida assim, tem muita história, mas eu quero ficar só com o texto aqui. Eu não sei o nome dela, mas o que fica claro para aquele homem, vai ficar mais claro ainda para aquele homem, para Jesus e para nós que lemos o texto, é que o amor que ela tinha por Jesus, que ela expressa por Jesus naquele momento, conseguiu transformar aquele momento que poderia ser um momento esquisitíssimo em um ato de amor verdadeiro. E por que ela agiu assim? É o próprio Jesus que vai continuar explicando. É o próprio Jesus que continua a dizer que a ação daquela mulher, ele vai explicar a ação daquela mulher em comparação a Simão, o fariseu, que era o religioso, né? Que não era o pecador. Então Jesus continua dizendo, você está vendo essa mulher? Ele conta a parábola e volta. Você está vendo essa mulher? Quando eu entrei aqui na sua casa, ele diz para Simão, olha, às vezes é uma patada, né? Você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e enxugou com seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta, com perfume, ungiu os meus pés. Por isso afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. E a parábola que Jesus contou anteriormente foi maravilhosamente clara, né, para explicar ao fariseu o porquê dele amar pouco. Ele não se considerava tão pecador assim. E foi essa comparação entre o sentimento de pecado daquela mulher e o sentimento de pecado do fariseu e as ações correspondentes que me geraram aquele efeito pipoca, né? Foi o que me deu aquele susto. Não foi a minha primeira vez no texto, eu já falei, né? Mas foi a primeira vez que ele me fez questionar o quanto de gratidão eu tenho no meu coração pelo fato de Jesus ter me perdoado de tantos pecados, né? Não só os que eu cometi, mas também os futuros. Afinal de contas, a medida que Jesus deu se quem é muito perdoado ama muito, e quem não é muito perdoado ama pouco, eu me pergunto, quanto será que eu amo a Jesus? Né? O quanto será que eu trago isso no meu coração? Quanto será que será que eu tenho derramado o meu bem mais precioso diante de Deus? Ou para deixar mais simples, né, essa comparação, para que ela não fique muito pessoal, o meu amor por Jesus se parece mais com o de Simão, o fariseu, ou com o daquela pecadora que foi perdoada? O quanto da consciência de que Jesus me perdoou de todos os meus pecados está envolvido nas minhas ações de graças, lembrando que gratidão também quer dizer isso, né? O quanto, no momento do participar da ceia, por exemplo, falando mais uma vez da Eucaristia, eu trago à minha consciência a quantidade de males que o pecado que brotava em mim já me fez agir sob a ação dele, né? Então, e com isso, e já indo para o final do programa, o que eu quero saber é se a minha gratidão por ter sido remido e lavado no sangue de Cristo é tão evidente quanto a gratidão que aquela mulher tinha. Porque o amor dela ficou explícito, não era uma coisa interna, não era um amor de declarações simplesmente. Era algo que quem estava na sala, mesmo aquele homem cético em relação a ela, conseguia enxergar. Então o que eu quero saber é se a minha gratidão tem demonstrado isso a Deus. Se a minha gratidão tem sido revertida em um ato de amor por Jesus. E uma das coisas que a gente faz para fazer isso é amar ao próximo, né? Seria outro assunto. Quase que eu entrei nesse assunto, mas eu prefiro parar para o programa não ficar muito grande. Mas quem dera eu estivesse falando só de mim, não é verdade? O programa é para todos nós. E aí, como um pequeno exercício,
eu gostaria de sugerir, ficaria grato se você fizesse isso, tentasse fazer isso, que você se perguntasse, né? Da mesma maneira que eu, o amor que eu demonstro por Cristo está mais para o amor de Simão ou mais para uma mulher pecadora, ou mais para o da mulher pecadora. Mas para deixar esse exercício mais interessante, porque a gente tende ou a se anular demais ou a ser autoindulgente, né? Eu queria que você fizesse essa pergunta para quem está do seu lado, né? Para quem convive com você. Com quem eu me pareço mais? Com a mulher ou com Simão? Você percebe mais o que na minha vida? E eu queria que você tivesse a coragem de perguntar isso a quem convive com você, né? Quem te conhece. Porque se trata de um ato externo, ali percebido pelo Simão, né? Então, eu espero, peço a Deus, com alguma convicção, com muito desejo, de que esse milho, né, também estoure na sua mente. E quem sabe, se isso acontecer conosco, a nossa gratidão, né, a gratidão nos nossos corações, se torne um testemunho verdadeiro de que amamos muito a Jesus, porque nós temos a consciência de que fomos muito perdoados. E no momento que isso acontecer, meu irmão, você vai ter muito mais paciência com o próximo, você vai começar a julgar menos as ações dos outros e a igreja vai começar a se tornar um lugar muito mais... onde o amor de Cristo é muito mais reconhecido do que os nossos egos, né? Então, o que eu peço a Deus, com toda sinceridade, é que Ele produza em nós este coração grato, à semelhança daquela mulher, e que Ele se agrade de nós. Afinal de contas, Ele já decidiu nos amar, né? Então, que Deus possa te abençoar com essa mensagem. Espero que, volto a dizer, espero que esse milho também estoure na sua mente, no seu coração. Não é nada que você não possa pensar sozinho, só foi fruto das minhas reflexões aqui. Minha pretensão é só te ajudar a pensar nesse assunto, não deixar ele passar. E assim, dessa maneira, a gente termina mais um tema. Naquilo que eu acertei, glória a Deus. Naquilo que errei, a glória é minha mesmo. Até semana que vem, se Deus permitir. Você que chegou até aqui, que assistiu a gente hoje, mesmo sendo gravado, que recebeu o nosso abraço apertado aí, o nosso cumprimento. Então, que Deus te abençoe. À bientôt. À la prochaine. Au revoir. Até mais, irmãos. Paz. Deus abençoe.